melhor a gente fazer no 4G, né? Boa tarde a todos, estamos começando mais uma live aqui na página do Facebook do Enxaqueca Crônica e hoje nós vamos falar sobre os tipos de dores de cabeça e as linhas de tratamento. E para falar sobre esse assunto nós estamos recebendo o neurologista Dr. Mário Pérez. Seja bem-vindo, doutor, obrigado por aceitar nosso convite. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Que ótimo, o prazer é nosso. Lembrando que nós não estamos aqui para dar diagnósticos e sim falar de maneira geral sobre os tipos de dores de cabeça, os sintomas, as causas e os tratamentos que atuam na prevenção e no controle da dor. Vocês que estão nos acompanhando podem enviar as suas perguntas. Nós colocamos alguns templates divulgando a nossa live, então nós já separamos as perguntas que vocês enviaram. E as perguntas que vocês enviarem agora, ela já está passando aqui pela nossa equipe que a gente vai ler ao longo da live. Aquelas que a gente não conseguir, a gente vai responder ao longo da semana. Doutor, então vamos começar. Nos dias atuais, é natural, uma vez ou outra, a gente sentir uma dorzinha de cabeça, mas o que não é normal é sentir essa dor constantemente, né? Sentir com mais intensidade. A dor, ela é um alerta do corpo que algo não está bom, mas como identificar que é hora de buscar ajuda? Quando que é o momento que a pessoa tem que dar aquele estalo de que tem que procurar um médico? Bom, você falou uma coisa bem apropriada, né? O sistema de dor é um sistema de defesa do organismo. Então ele vai disparar para avisar que alguma coisa não está bem. E isso serve para qualquer tipo de dor no corpo humano. Na dor de cabeça existem algumas peculiaridades, algumas coisas específicas que orientam a gente, sinais de gravidade, sinais de como tratar e como abordar, como diagnosticar essas dores de cabeça. Né? Então, quando procurar um médico, quando fazer algum exame e quais são os caminhos para a gente conseguir isso. Né? Então, estudos nas populações, né, perguntando para as pessoas de uma maneira geral, mostram que quase todo mundo tem ou terá alguma dor de cabeça alguma vez na vida. Quer dizer, a experiência de dor de cabeça é uma experiência dos seres humanos. Né? O que acontece num número também razoável de pessoas, e aí praticamente a metade das pessoas na população vão ter dores recorrentes, dores que não só aparecem uma hora ou outra, mas que vão se repetir. Né? Essas dores, na maioria das vezes, são o que a gente chama de cefaleias primárias, são dores de cabeça como a enxaqueca, ou a cefaleia tensional, ou a cefaleia em salvas, que são dores recorrentes, quer dizer, que vão e voltam e que tem razões para isso. Né? Se existe uma razão apenas para a dor aparecer, então, se você teve uma gripe, se você teve uma infecção, é natural que a dor de cabeça acompanhe isso. Né? Se você teve uma batida na cabeça, se você ingeriu alguma substância, por exemplo, bebida alcoólica, é natural que depois daquilo você tenha uma dor de cabeça. Tem pessoas que são mais sensíveis a certos fatores e tem pessoas que são menos, mas com bebida alcoólica, com hipoglicemia, por exemplo, ficar sem comer, ou com alguma batida na cabeça, depende da intensidade, mas normalmente qualquer pessoa vai e deve ter uma dor de cabeça secundária a esses problemas. Né? Então, faz parte do nosso diagnóstico a gente entender se essa dor de cabeça ela tem a ver com alguma doença. Então, se é a pessoa que está tendo muita hipoglicemia, ou se ela tem hipertensão arterial, ou se é por causa de um remédio que está tomando, ou de alguma vitamina, alguma substância que está tomando, né? Muito comum nas academias o pessoal fazer suplementação e tomar BCAA, whey protein e termogênicos. Isso é uma causa enorme de dores de cabeça. Né? Hormônios também, tem uma diversidade de coisas que podem promover, que podem facilitar a vinda das dores de cabeça. Então, a gente vai trabalhar muito com a história clínica, quer dizer, com as informações que você leva para o seu médico. Né? Então, é muito importante que você saiba o que levar também. Né? A gente leva em consideração quando começou, se é uma dor muito antiga,
né? E se ela é antiga e se ela se transformou, se ela começou a piorar de um tempo para cá, se ela vem todo dia ou se ela vem algumas vezes por semana, se ela vem mais dias com dor do que sem dor no mês, se ela tem alguma predileção do horário de aparecer, se é só de madrugada, se é só de manhã, de tarde ou de noite, ou se é um aparecimento variável, se ela gosta de vir mais no final de semana ou se é no meio da semana. Então, para avaliar esses fatores, é interessante a anotação num diário, num calendário. Tem aplicativos que têm essa facilidade, ou você pode anotar num calendário mesmo, né? Então, você pode depois perceber com essa anotação que existe algum padrão de recorrência Sim. dessas dores, né? Então, em crianças, por exemplo, é comum depois de uma análise do diário, de um mês, 2 meses, a mãe e a própria criança identificarem fatores e descobrirem as causas e às vezes até já a dor de cabeça já se resolve com o entendimento de que há uma causa e que essa causa acaba sendo trabalhada e a pessoa tende a melhorar através disso, né? Na mulher é importante a sincronização dessas dores com o período menstrual. Então, ela vem só na menstruação, ela vem antes, durante, depois da menstruação, ela vem também na ovulação, né? E é comum, naturalmente, uma piora das crises no período menstrual e pode ser uma forma de tratar também enxaquecas menstruais é trabalhando com a previsibilidade. Se a dor é previsível, tem uma data específica no calendário para aparecer, você pode se antecipar antes dela aparecer e tomar alguma medida para evitar, né? Tá ótimo. Acho que é importante até o que o senhor falou sobre o diário, né? Fazer o diário, a gente sempre reforça aqui na nossa página sobre o diário da enxaqueca, que a gente tem até disponível no aplicativo para Android, para iOS, e a importância de levar essas informações para o médico, para ajudar na hora do diagnóstico, na hora da consulta, né? Então fica aí mais uma dica. Doutor, nós vamos focar em alguns tipos de dores de cabeça, as dores mais comuns, até pra gente saber sobre os sintomas, os tratamentos, né? Porque essa live a gente vai abordar mais esses assuntos. Quais são as características da cefaleia em salvas e como tratá-la? A gente recebe muitas perguntas aqui na página sobre esse tipo de dor de cabeça. A cefaleia em salvas é bastante importante que se conheça, que as pessoas saibam. Ela é bem mais rara do que a enxaqueca, mas também bem mais forte e incapacitante. Ela, ao contrário da enxaqueca, ela dá mais no homem do que na mulher. E ela tem algumas características assim bem peculiares. Quem lê a descrição e quando o paciente até lê como ocorre a cefaleia em salvas, ele consegue se diagnosticar porque é realmente difícil de errar. Então, é uma dor que é só de um lado da cabeça, normalmente é na região ocular, né? Ela pode ir para o ouvido, ir para baixo, para o maxilar, pode irradiar para trás, para a cervical. Ela tem uma periodicidade, quer dizer, tanto a hora do dia que aparece costuma ser mais à noite, de madrugada, mas ela gosta de ter um horário específico de aparecer também, assim como ela tem um comportamento que é diferente da enxaqueca, que é de surto e remissão. Quer dizer, a pessoa fica um tempão, meses, às vezes com uma dor de cabeça diária quase, ou até várias vezes por dia, e depois some e volta no ano seguinte, ou volta dali a 2 anos. Quer dizer, ela tem uma fase de dores diárias e uma fase de remissão, de ficar totalmente sem dor, né? A enxaqueca costuma durar mais do que 4 horas se você não medicar. A cefaleia em salvas, ela em média dura 45 minutos, né? E é uma dor bem mais forte, uma intensidade descrita como excruciante, como a pior dor. Então tem mulheres que tiveram a dor de parto ou homens que tiveram, por exemplo, pedra no rim e que relatam que a dor da cefaleia em salvas é bem pior do que essas crises, essas dores de fratura até, né? É chamada cefaleia suicida também, porque é uma dor de cabeça que muda muito o comportamento. A pessoa
não fica quietinha num canto, no escuro, como na enxaqueca, ela fica agitada, fica com uma inquietude, né? E os momentos de dor são mais curtos, mas são muito mais intensos, né? E da mesma forma, né, que atinge um lado só da cabeça, né, normalmente na região da frente, você tem sinais também no olho, no nariz, então o olho fica vermelho, essa região toda fica inchada, a pálpebra cai, há um lacrimejamento, o nariz entope, pode haver um suor também nessa região. E aí essa crise pode durar de 15 minutos até umas 2, 3 horas, até o período máximo é de 3 horas. E ela pode ocorrer até 5, 8 vezes por dia, né? Então é um tipo de característica que realmente é bastante singular, bastante específica, e o tratamento também é diferente, né? O tratamento ele tem 3 linhas que são até simultâneas. Uma é cortar a dor quando ela aparece, né? Então cortar a dor da cefaleia em salvas é principalmente com 2 medidas que são as mais eficazes, que é com oxigênio, uma inalação de oxigênio, e com uma injeção que é do sumatriptano, subcutâneo, que o próprio paciente aplica, né? Uma injeção subcutânea, pega uma dobra cutânea, a injeção já vem pronta para o próprio paciente aplicar, e aí o alívio é em minutos, né? Então, é a grande diferença que faz, cortando a dor, então, mas o principal é evitar que a dor apareça. Então, tem uma série de outros medicamentos que são usados para cortar, então, essa sequência, esse ciclo de dores, e aí medicações, por exemplo, como o verapamil de Lacoron, o carbolítio, uso de corticoides, a melatonina, olanzapina, tem uma série de medicações, e depois tem uma terceira etapa, que é evitar o próximo surto. Então o indivíduo normalmente ele só fica apagando o incêndio, ele tem aquele surto, ele vai fazer o tratamento enquanto ele está com dor, e depois que acabou, esquece e não faz mais nada, não pensa em mais nada, né? Mas o correto seria trabalhar, identificar fatores e trabalhar, talvez com até alguma medicação também, para que essa dor não apareça novamente, quer seja dali a meses ou quer seja daqui 1 ano, 2 ou mais, né? Então é importante fazer um tratamento, um segmento enquanto o paciente está sem dor também, para a gente tentar identificar fatores, né, que possam ir se acumulando e depois desembocar num surto, numa crise, né? A minha experiência é que quando a gente oferece para o paciente essa prevenção, depois de sair do surto e fazer algum tratamento para evitar uma próxima crise, eu nunca vi um paciente que não quisesse fazer, que não se interessasse em, às vezes, até tomar uma medicação, né? Mesmo que um surto possa vir 1 ano ou 2 depois, eles, por tanto sofrimento, acaba realmente fazendo um tratamento preventivo para evitar a próxima dor. Então fica aí a dica muito importante, né? Dividir essa experiência sobre essa dor que é tão incapacitante. E a gente recebe muitas mensagens na página da Enxaqueca Crônica falando exatamente isso que o senhor relatou, como ela é incapacitante, como ela atrapalha na vida social, profissional. E então fica a dica do doutor para o tratamento preventivo. Doutor, nós estamos recebendo muitas perguntas dos internautas, do pessoal que está acompanhando a gente. Já aproveito aqui para agradecer a audiência de vocês. A gente está com um número super legal de pessoas assistindo a gente. Vou fazer aqui a primeira pergunta, que é da Marielle Aguilar. Aqui nós estamos falando sobre os tipos de dores de cabeça, mas a gente também recebe perguntas diversas, então a gente vai acabar saindo um pouquinho do assunto. A Marielle Aguilar diz: sempre tenho enxaqueca quando fico estressada, ansiosa ou preocupada. Tem alguma relação? Tem muita relação. A gente tem um estudo recente que mostra a quantidade de vezes que a pessoa fica
mais predisposta a ter enxaqueca de acordo com os vários itens e sintomas relativos à ansiedade e à depressão. Então, enxaqueca sempre teve alguma correlação com depressão e ansiedade, isso já é conhecido há bastante tempo. Mas o que a gente mostrou é que é mais relevante a ligação que tem com ansiedade, com antecipação, preocupação excessiva e diária. Isso gera 40 vezes mais chance da pessoa ter enxaqueca e sofrer com dor de cabeça. Então, é um desencadeante pontual, quer dizer, se o indivíduo está mais tranquilo, calmo e não está irritado também, o humor estabilizado e tem um momento específico de muita ansiedade, preocupação, aquilo pode ser origem de uma crise específica e depois ela não aparecer. Mas é comum que as pessoas com enxaqueca tenham mais sofrimento também relacionado a ansiedades, a preocupação, antecipação, o que a gente chama de catastrofização, quer dizer, ficar pensando no futuro que vai haver alguma coisa muito negativa que vai acontecer, mais pessimismo, né? Nas pessoas que têm, a pessoa com enxaqueca tem mais pessimismo, tem um alto grau de exigência consigo mesmo, se cobra muito, normalmente são pessoas mais perfeccionistas também, e não há nenhum problema em tentar fazer tudo perfeito, certinho. O grande problema é como a gente reage quando não fica perfeito, é como a gente reage à frustração de não ficar do jeito que a gente quer, e esse que é o problema. Então existe uma irritabilidade, uma culpa, existe uma reação negativa porque o ótimo ficou distante do muito bom, né? Então esse é um padrão também bastante recorrente e também, né, quando se identificam esses fatores comportamentais de antecipação, de irritação, isso precisa ser trabalhado também tanto no tratamento, né, tanto na forma de escolher a medicação para o paciente, assim como na escolha também de tratamentos sem remédio. Então, tudo que for bom para relaxar o indivíduo vai ajudar na dor de cabeça também. É um então, complemento, né? Existe uma estratégia, né, de tratamento que é para cortar a dor, com algumas opções de medicamentos, mas o principal é o tratamento preventivo, para evitar que venha dor de cabeça. E esse tratamento preventivo vai ser com remédio ou sem remédio, né? Mas sempre avaliando alguns fatores que são comuns. E aí, pegando o tópico da enxaqueca crônica, a gente vai ter 3 grandes elementos associados à dor, que é o sono, que muito frequentemente está ruim, a ansiedade, a alta antecipação, preocupação, e o humor, que pode ficar para baixo e pode ficar irritado. Então, se a gente só avalia o lado da dor e não entende esses 4 pilares, né, a dor, o humor, a ansiedade e o sono, e não programa o tratamento considerando esses 4 fatores, as chances de resposta são menores. Então, as medidas que também sem remédio, né, que podem ajudar no tratamento e que podem ajudar a relaxar, que podem ajudar a estabilizar o humor, eles também têm importância fundamental no resultado final do paciente. Então, muito obrigada por responder a pergunta da Marielle. Fica aí a dica. Marielle, nós seguindo aqui as perguntas, a Ângela Cibucci, ela diz que tem enxaqueca, só um minutinho que sumiu aqui, ela tem enxaqueca há vários anos, ela toma remédio e mesmo assim ela tem dores todos os dias. Você tem alguma explicação? Então, primeira coisa é, você está tomando remédio analgésico ou você está tomando remédio preventivo, né? Se você está tomando preventivo, é preciso, no seu tratamento, que seja feito um ajuste. Ou aumentar a dose, ou trocar o remédio, ou associar essas medidas não farmacológicas, enfim, tem que correr atrás e
o médico vai junto com o paciente nessa rota de melhorar cada vez mais o resultado de controle da dor. Agora, você está tomando analgésico, aí está tudo errado, porque você só está, no final, piorando o seu quadro, né? Então, só tomar analgésico gera um problema, primeiro, de não tratar aquilo que é mais importante, né? Você está tomando só analgésico, é como se você tivesse uma infecção e tomasse só o antitérmico, não tomasse um antibiótico. Então, não adianta, aquela infecção não vai passar, né? Esse mesmo paralelo a gente faz no tratamento da enxaqueca. Então, se você toma só o analgésico, por isso que as pessoas podem piorar tomando analgésico, porque aqueles fatores que estão gerando a dor de cabeça não estão sendo controlados, e ela vai só tocando, tentando aliviar com um analgésico qualquer que seja ele, e aí pode haver uma progressão. Um outro problema é o tipo de remédio que está sendo tomado. Então, muitos dos analgésicos têm cafeína, e aí pode vir um problema de muita cafeína e de gerar mais ansiedade, mais insônia, mais contratura muscular, tremores, e aí piorar muito mais também o estado de saúde da pessoa. Se for anti-inflamatórios também, anti-inflamatório pode pegar o estômago, o fígado, os rins, e tem que ser monitorado. Às vezes a gente usa anti-inflamatório com alguma regularidade, mas a gente precisa monitorar esse uso, e caso o paciente ele tenha um uso excessivo de analgésico, né, é porque ele está tendo dor muito frequente, né? Então, isso precisa ser levado em consideração, levado ao médico, para ele saber que a evolução não está adequada, para se fazer então um ajuste no tratamento preventivo. Sim. E aí esse número de analgésicos reduzir, né? Agora, o que não se deve fazer é tirar simplesmente o analgésico sem um plano de tratamento, quer seja medicamentoso ou não medicamentoso. Quer dizer, o indivíduo tem que ser orientado e racionalizar o uso de medicamentos para cortar a dor. Isso aí é de fundamental importância. Então fica a resposta aí para a Ângela. Seguindo aqui as perguntas que o pessoal, que as pessoas estão enviando, a Michele Cel, ela pergunta, ela gostaria de saber quais são os tratamentos e hábitos saudáveis mais conhecidos ou indicados para quem tem a enxaqueca acentuada no período pré-menstrual. É bem importante, que a gente recebe muitas perguntas de mulheres aqui, dúvidas da enxaqueca relacionada a esse período, né? Então, ou a enxaqueca piora na menstruação, ou ela ocorre só na menstruação. Então, o seu médico vai determinar contigo se essa é uma enxaqueca exclusiva da menstruação, que tenha um fator hormonal predominante, ou se existem outros fatores e que vão desembocar naquele período como o período mais frágil e de maior sensibilidade para você. Então, pode ser que alguma medida só no momento, só no período menstrual, ou até mesmo alguma estratégia de interromper a menstruação possa ser utilizada. Mas a gente não pode achar que seja só hormonal, né? Existem outros fatores que estão presentes. Na própria TPM existe um distúrbio de sono possível de ocorrer, existe uma irritabilidade maior. Então, qual que é o dominó de coisas, né, de desencadeantes que acaba gerando essa dor de cabeça do período menstrual, né? Será que é uma TPM que gerou mais irritabilidade, mais ansiedade, e aí desembocou na crise de enxaqueca, ou se é algo que não tem um precedente, que é uma dor que vem do nada? Então, hábitos saudáveis, né, são todos aqueles que vão te ajudar a você se equilibrar como um todo, né, fisicamente e mentalmente. Então, não é só no período menstrual que você vai se preocupar em se cuidar, né? Não é só depois de estar com uma dor de cabeça, de estar sofrendo, que você vai tentar fazer tudo direitinho e se cuidar bem. É uma coisa que tem que ser feita sempre, né? Os pacientes me perguntam quanto tempo vai durar, vou ter que tomar esse remédio ou fazer esse tratamento para sempre? E a gente precisa entender
que não, o tratamento não é para sempre, mas se cuidar bem é para sempre. Enquanto você estiver vivo, você vai ter que se cuidar bem. E você que tem uma predisposição ou que está tendo um ritmo de vida que é mais factível de se levar a uma crise de dor de cabeça, você vai precisar gerenciar a sua qualidade de vida de uma maneira mais adequada. E isso sempre vai ter que acontecer. Então, a pessoa tem todo o prognóstico, né? E sempre há uma chance boa de resolução, de ficar bem, de ter um período longo bem controlado, ou de não ter mais dor de cabeça, mas se num futuro somam fatores novamente de uma ingesta excessiva de alimentações, de uma privação de sono, de uma irritabilidade muito grande, de uma sobrecarga de tensão, de ansiedade, de preocupação muito forte, a tendência de voltar a ter crise, ela vai estar sempre presente, né? Então, vem uma outra questão que sempre se pergunta, né, sobre a cura da enxaqueca, né? Muita gente pergunta se existe cura, e a maioria dos médicos acabam colocando que não existe a cura da enxaqueca, mas a gente precisa entender qual é a definição que a gente está usando, né? Primeiro, a gente não pode usar a definição e achar que a enxaqueca ou que essas dores de cabeça sejam uma pneumonia, que você vai tomar um antibiótico, que você vai matar o bicho e que está tudo resolvido, né? A dor é um sistema de defesa, a dor ela vai estar sempre presente como um mecanismo de defesa, assim como a tosse, a diarreia, a febre, né? Então, não existe cura para a febre. A febre, se ela tiver que aparecer, ela tem que aparecer, né? E o que a gente tem que entender é que existe cura sim, se a definição que a gente está usando para cura é de remissão. Então, é possível você ficar bem? Então, a pessoa que está perguntando, existe cura? Ela está perguntando, acima de tudo, eu tenho como ficar bem? Sim, tem como ficar bem, claro que tem. Tem muitas opções e respostas de tratamentos para atingir um estado bom de equilíbrio, para atingir uma remissão, para não ter mais dor de cabeça. Mas isso tem que ser feito analisando todos os fatores que estão causando e que esses fatores sejam trabalhados da maneira correta. Então, uma situação de prognóstico, né, de tratamentos de várias linhas, de opções de remédio, de tratamentos não farmacológicos, a opção também da toxina botulínica, do botox, de bloqueios de nervo, de tratamentos até mais para cefaleias mais refratárias, mais de difícil controle. Então existem muitas formas da gente conduzir os tratamentos e trazer uma melhora de qualidade de vida para os pacientes. Que ótimo. Então tá aí a pergunta para a Michele. A Alexandra, ela relata que a filha dela tem dores de cabeça desde criança e os sintomas são vários. O doutor poderia responder se enxaqueca também provoca enjoos e dor de cabeça, dor na cabeça em cima da testa e na nuca? Eu acho que a gente pode até aproveitar, já que a gente está falando sobre os tipos, né, de dores de cabeça, falar sobre a enxaqueca crônica, como que é o diagnóstico, né, desse tipo de dor de cabeça, quais são os sintomas. Então, a enxaqueca pode pegar qualquer parte da cabeça, qualquer lado da cabeça, pode ser na frente, pode ser atrás. Um dos critérios que não é obrigatório de estar presente é da dor ser só de um lado, mas é uma dor que pode alternar. Pode ser de um lado, numa metade, e numa outra crise pode ser de outro, pode começar de um lado e ir para outro, pode começar atrás e ir para frente. Então tem várias formas da enxaqueca aparecer em termos da localização na cabeça, né? Enjoo é um dos elementos também de diagnóstico, né? É uma das características da enxaqueca é que ela venha com enjoo e às vezes até a necessidade de vômitos, e as pessoas tendem a achar que a origem dessa dor é alimentar por conta da presença do enjoo,
mas normalmente não é essa correlação, e sim a própria enxaqueca com os seus sintomas, ela acaba gerando o enjoo e acaba gerando um desconforto digestivo também. Aproveitando que a gente está falando em enxaqueca, doutor, a gente recebe muitas dúvidas sobre a diferença entre a enxaqueca e a enxaqueca crônica. Qual que é a diferença em termos de diagnóstico? A enxaqueca crônica nada mais é que uma dor que está vindo mais dias no mês tem mais dias com dor do que sem dor no mês. Quer dizer, a dor que é diária, quase diária, e que tem, na maioria das suas aparições, características de enxaqueca. Essa é a enxaqueca crônica. Esse termo acaba confundindo também, porque a enxaqueca é uma doença crônica, uma doença que pode aparecer em vários momentos da vida, né? Então, a enxaqueca em si, ela pode ser esporádica, né? Pode aparecer num dia, ou a pessoa ter algumas poucas crises na vida, ou ela pode ter também crises todos os dias, né? Aliás, isso pode acontecer aí de 2 até 8% da população de ter dor, de ter enxaqueca todos os dias. É bastante comum mesmo, né? Então, normalmente a pessoa nem entende que é possível ter dor de cabeça diariamente, mas é bem frequente e a gente vê bastante também essa necessidade de tratamento. Então tá certo. Eu gostaria de agradecer a participação, nós estamos recebendo muitas perguntas, bastante gente acompanhando a gente aqui ao vivo. Eu gostaria de agradecer a participação da Paula Silva Vicente, a Zânia Maria, Cíntia Moraes, Beth Tavares, Silva Xixi, Miriam Silva, Simone Morangon, Simone de Zagner. Bastante gente acompanhando a gente, doutor. A gente está recebendo muitas perguntas. Seguindo aqui o que a gente nós estávamos abordando sobre os tipos de dores de cabeça, quando se trata da cefaleia tensional, quais são as causas, os sintomas? Como que pode ser tratado esse tipo de dor de cabeça? A cefaleia tensional, ela é também uma dor de cabeça crônica que parece que tem dores que vão e voltam e que também pode ser crônica e aparecer todos os dias, né? A diferença principal da enxaqueca é que, ao invés de latejar, como no caso da enxaqueca, ela é uma dor mais de peso, aperto. Ela tende a ser mais bilateral. Na enxaqueca, ela tende a ser só de um lado. Na enxaqueca costuma ter enjoo, na tensional não. Na enxaqueca costuma ter incômodo com a luz, incômodo com o barulho, incômodo com cheiros, e na tensional não. Normalmente a enxaqueca é mais forte, a tensional é mais fraca. E existe também um espectro que a gente chama de manifestação. Então, você pode ter uma crisezinha mais fraca, com jeito de tensional, né, mais bilateral, mais em peso, e você pode ter uma mais forte com cara de enxaqueca, latejando, pulsando, com enjoo, vômitos, com incômodo com a luz, com barulho. E esse espectro, ele permite, então, quer dizer, é comum que as pessoas tenham crises de cefaleia tensional e crises de enxaqueca. O termo merece um cuidado também, porque a tensão de preocupação, ansiedade, no final, ela está mais presente até na enxaqueca do que na cefaleia tensional, né? Então, a pessoa recebe, por exemplo, um diagnóstico de cefaleia tensional e ela pode achar que a dor de cabeça dela tem a ver com meramente a tensão emocional, né? A tensão de preocupação. Sim, pode ocorrer também, mas existem outros fatores, né? Como de contratura muscular, como a postura, também uma sensibilidade ao clima. Então, no frio, as pessoas também tendem a contraturar mais a musculatura, e a gente sempre tem que entender esse espectro, né? Essa coexistência entre cefaleia tensional e enxaqueca. Tem momentos que a pessoa pode ter crise de enxaqueca e a mesma pessoa ter
também crise de cefaleia tensional. Então fica aí a explicação sobre essa enxaqueca que a gente também sempre tem bastante relato. E tem uma pergunta aqui da Leila Krimber, que ela diz, ela fala que ela tem enxaqueca há muitos anos e de uns anos pra cá ela tem distúrbios visuais, que a visão fica totalmente embaralhada, diminuída e com brilho forte. Esse distúrbio demora uns 40 minutos para melhorar, porém depois dele a dor fica mais intensa e ela pergunta o porquê. Eu acho que aqui ela tem uma enxaqueca com aura, né? E a gente poderia explicar sobre esse tipo de dor de cabeça também. Então, a descrição é provável de uma aura visual, né? A aura é um fenômeno que costuma estar junto com algumas enxaquecas, pode vir antes ou pode vir durante, e também pode aparecer em outras cefaleias, que não é enxaqueca, pode aparecer isoladamente também, só a aura, sem dor. É comum na vida, por exemplo, com o passar das décadas, a pessoa para de ter dor de cabeça, mas continua tendo auras, né? E essas auras, elas são realmente autolimitadas, né? Pode durar horas ou dias, mas o padrão é que ela dure mais ou menos 10 minutos, de 10 minutos a 1 hora. Se ela é menor que 5 minutos, ela já tem menor probabilidade de ser uma aura da enxaqueca, e aí entram outros diferenciais, né? Até de isquemias transitórias no cérebro, que precisam ser bem avaliadas. As auras, elas são principalmente visuais, né? Alterações na vista de embaçamento, pontos escuros, pontos luminosos, linhas em zigue-zague, e às vezes até ocorre um crescimento, né? Quer dizer, a imagem vai tomando um corpo, né? Ela pega um campo visual e aí esses 40 minutos que ela descreve realmente é característico da aura visual, e é importante esse diagnóstico porque há uma diferença até de risco, né? Uma possibilidade maior da pessoa que tem enxaqueca com aura de ter mais depressão, de ter mais problemas de ansiedade, pânico, se tem fatores de risco cardiovasculares para isquemia ou AVC, também aumenta esse risco. Então, um fato simples, né, que as pessoas precisam saber muito bem é que a mulher que tem enxaqueca com aura e que fuma e toma anticoncepcional, ela pode ter 18 vezes mais chance de ter um AVC. Então, essa pessoa, mesmo que jovem, ela tem que tomar uma prevenção, por exemplo, para não ter infarto ou AVC, ou utilizar algum antiagregante, aspirina ou alguma outra substância para evitar um AVC, e isso o médico tem que analisar, e a pessoa também levar essa questão, e também, claro, tentar parar de fumar e eventualmente fazer uma troca ou retirada do anticoncepcional. O anticoncepcional isoladamente não é causa específica, né, ou única para aumentar o risco, a não ser que tenham outros fatores envolvidos. Então, é possível a mulher com enxaqueca com aura utilizar de anticoncepcional, mas aí se tem outros fatores envolvidos, o risco passa a ser bem maior e o problema é bastante sério. Então fica aí a resposta do doutor. Doutor, aqui no Enxaqueca Crônica, eu acho que é legal a gente sempre falar que todos os conteúdos que a gente produz com a consultoria, né, dos médicos. O neurologista, o médico neurologista é um grande parceiro aqui do nosso portal, os médicos, para a produção desses conteúdos. E nós gostaríamos de saber do outro lado, né? Como que a classe médica analisa essa visibilidade que as mídias sociais proporcionam? O senhor acredita que os pacientes eles chegam mais preparados, que nem o canal da Enxaqueca Crônica, onde a gente tem uma audiência muito grande e onde as pessoas estão cada vez se inteirando mais sobre o assunto? Você acha que eles chegam no consultório mais preparados para consulta, que eles estão mais informados? Como é que é essa troca? Então, existe um lado bastante positivo, né, da informação chegar mais para as pessoas e delas conseguirem
identificar fatores e ajudar os médicos, mas também tem um fator importante de desserviço e de desinformação, né? Então, desde informações errôneas que são divulgadas, né? Ou a pessoa também, quando vai procurar, ela pode não ter o critério e pode não ir atrás da informação da maneira mais correta, né? Então, a questão de exames, né? Você faz um exame, aí você digita. É muito comum a gente, quando pede ressonância magnética, vem lá os pontos de alteração em substância branca, aí a pessoa põe aquilo no Google, ela chega no termo gliose, e aí ela vai procurar gliose, ela vê que é esclerose múltipla, isquemia, e já chega no consultório com o caixão comprado, né? E em desespero. Então, assim, é um benefício, mas tem esse outro lado da informação, e a pessoa com uma tendência de catastrofização e de procurar o mais grave e o mais prejudicial, ela sempre vai selecionar essa leitura e vai trazer o pior cenário para si. Não necessariamente isso é verdade, né? E também a pessoa, ela escuta o que quer, né? E ela lê também o que quer. E, às vezes ela não quer tomar o remédio, ela vai procurar coisas naturais, ou ela não quer fazer outras coisas não medicamentosas e vai procurar só o remédio, né? Então, existe uma seleção que a pessoa já tem, né, de tendência, ou que ela pode ter de preferência. A gente sempre tenta respeitar a preferência do paciente, porque no final quem vai tomar o remédio ou vai fazer o tratamento é o paciente, né? A gente dá uma recomendação, mas um dos fatores mais importantes é a aderência, né? Quer dizer, realmente fazer o tratamento. Então, a gente tem que levar em consideração a preferência do paciente, mas se ela está voltada para pegar informações e ir atrás de confirmar suas próprias teorias, né, ainda que estejam erradas, a internet vai fazer um desserviço, né? Eu acho que a informação vem para ajudar, as mídias sociais têm um impacto, as pessoas estão muito conectadas, a informação circula com mais rapidez, mas isso tem um lado também perigoso, né? Quer dizer, aonde que está a seleção? Quem que diz qual é o conteúdo adequado e como deve ser feita a pesquisa, quais são os termos que você vai colocar na busca para ter a sua resposta atendida. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar em parceria. Eu costumo indicar para os meus pacientes a leitura do livro Dor de Cabeça, que eu acho que é fundamental para o paciente entender o que ele tem e ter formulações, saber assim, entender realmente do seu processo. Esse é o seu livro, né? Pode pegar. A gente mostra aqui. De doença, tem algumas figuras que são interessantes, né? Que fazem a pessoa entender mais o processo, como ele ocorre, né? Então, por exemplo, essa figura, vamos aproximar aqui, do container, né? Esse é um exemplo que é bastante interessante e que faz com que a gente entenda como é que funciona esse sistema de dor, né? E aí nós vamos ter a pessoa com um container aí menor, né, e mais cheio de água, que é essa pessoa com uma predisposição, né, que tem então uma facilidade maior para esse container daí transbordar, né, e a pessoa normalmente que está transbordando tem mais desencadeantes, mais entrada e menos saída. E o objetivo do tratamento é ir para essa figura ao lado, com um container maior, com menos desencadeantes e mais de uma intervenção de descarga, né? Então, esse é só um exemplo, né, que a gente tem para ilustrar e o entendimento, né, a parceria
do médico com o paciente. Hoje a gente não vive mais o que tinha há décadas atrás, de uma relação de cima para baixo, né? Do médico vai lá e impõe ao paciente, né? Hoje o paciente já traz muito mais, né, da informação e do seu diagnóstico, né? Na cefaleia em salvas, por exemplo, quantos pacientes eu já vi dizendo que vieram com que fizeram esse diagnóstico, né? Quer dizer, olha, eu li e eu acho que eu tenho isso e aí chegou até a gente e normalmente eu nunca deixei de confirmar um diagnóstico desse, né? Não estou estimulando que as pessoas façam o seu próprio diagnóstico, mas que tragam essa informação para o seu médico para que ele consiga contextualizar as informações que são importantes, né? E claro, talvez aquilo que você está valorizando pode não ser o mais importante, o seu médico vai te perguntar e checar outras informações que são mais relevantes e que vão dar origem ao diagnóstico. Então, essa parceria do médico com o paciente, isso tem que ter realmente bem efetivado, senão o tratamento não anda. Não é só o médico que conduz, né, e também não pode ser só a vontade do paciente de fazer aquilo que ele quer, se o que ele quer não funciona e só está dando errado, né? É muito importante todo o seu recado, né? Aqui eu vou mostrar o livro para vocês, do Dr. Mário Pérez, que se chama Dor de Cabeça, o que ela quer com você. Ó, então eu vou mostrar a capa, eu não sei se vocês conseguem ver o nome certinho, porque eu acho que fica invertido, né? Esse livro, as pessoas podem encontrar em todas as livrarias? As livrarias do Brasil. Pela internet, acha fácil. Tá, então, caso você tenha interesse em saber mais sobre o livro do Dr. Mário Pérez, que se chama Dor de Cabeça, o que ela quer com você, é só procurar nas livrarias de todo o país, tá bom? Doutor, antes da gente continuar aqui com as nossas perguntinhas, eu só queria dar um recadinho pro pessoal que está acompanhando a gente, porque tem algumas pessoas insistindo em falar sobre remédio, né, para que o senhor fale sobre remédios, e nós não podemos, mais uma vez a gente reforça aqui que nós não podemos dar o diagnóstico ou indicar qualquer tratamento individual, que vocês têm que procurar o médico de vocês, o médico neurologista, especialista no tratamento da enxaqueca ou de dores de cabeça, para que ele possa avaliar o seu caso, pois cada caso é um caso, cada pessoa tem um tratamento indicado, então nós não podemos falar se esse medicamento é bom ou não. Então nós falamos, sempre é bom reforçar aqui na página que a gente fala de maneira geral, para poder ajudar todos a identificar as suas dores e aí se aprofundar com a consulta, né, com o neurologista. É importante sempre ressaltar. Seguindo aqui as nossas perguntas, a Thalita Amaral, ela pergunta se a falta de vitamina pode estar relacionada à dor de cabeça. Falta de alguma vitamina no organismo. Sim e não. Existe uma ligação. Teve um estudo que a gente fez, e é a tese de doutorado do Dr. Carlos Jesus, que fez a correlação de níveis de vitamina D e enxaqueca. Existe uma correlação, mas se é a baixa de vitamina D que dá dor de cabeça, não parece ser a questão principal, né? A vitamina D é um marcador de saúde como um todo, então a pessoa que está com dor todo dia, ela tem uma exposição luminosa, né? uma exposição solar menor, então ela tende a absorver menos a vitamina D. Então, se ela tem um nível menor, não custa fazer uma reposição, mas não é a nossa impressão que isso seja o fator principal da origem das dores de cabeça, né? Alguma deficiência de vitamina também como origem primária, né? Pode ocorrer num caso de desnutrição ou no caso de anemia, algum favorecimento para dores de cabeça, né? Então, deficiência de B12, deficiência de ferro pode gerar anemia, anemia pode gerar mais dor de cabeça, mas não é que está faltando vitaminas e a pessoa está, por causa disso, tendo dor de cabeça. Em crianças e até em alguns adultos,
que são muito seletivos na sua ingesta e que não comem direito e comem só pão, massa, doce. Não é que é falta de vitamina, mas uma dieta excessivamente rica em carboidratos, ela tende a gerar mais inflamação. Assim, qualquer dieta, qualquer alimentação que está ruim do ponto de vista da ingesta. Então, o fator alimentar, que é mais comum como desencadeante, é não se alimentar. Então, o jejum é o principal. Existem outros fatores, né? Está muito na moda o glúten e a intolerância à lactose. A intolerância à lactose é comum mesmo, mas algumas pessoas apenas vão se beneficiar de uma exclusão do laticínio na melhora da dor de cabeça. É uma tentativa válida, mas quando o problema é só esse, é muito fácil de identificar, não chega para a gente, né? O indivíduo já sabe que quando come o queijo, o laticínio, ele tem dor de cabeça, e se for só isso, está fácil, né? É só evitar ou manejar de alguma forma. Se tem intolerância à lactose, você pode ingerir a lactase, que é a enzima que converte a lactose em glicose, e minimizar esse problema. Em relação a glúten, o que acontece é que as pessoas podem melhorar com uma dieta sem glúten, porque para tirar o glúten você tem que tirar o pão e a massa. Então você passa a ter uma dieta menos calórica mesmo. Você faz uma dieta baixa em carboidratos quando você tira o glúten, né? Então não é que glúten, essa teoria de que glúten é esse veneno que gruda no cérebro e que intoxica a todos. Não é muito isso. Eu posso estar errado até e morder minha língua no futuro, mas não me parece razoável esse tipo de teoria. Existem pessoas que têm anticorpo contra o glúten. Isso é raro, é 1 para 200, 1 para 300. Né? É diferente de você estar comendo demais pão e massa, tenta tirar mesmo. Está comendo demais doce, tenta tirar, tenta equilibrar a sua dieta. Agora, colocar a culpa da enxaqueca toda no pobre do glúten, eu acho um pouco de exagero, né? E também essa questão de que o glúten ele vai gerar um processo irreversível ou que há uma intoxicação. Eu acho que se a pessoa tem um anticorpo contra o glúten presente, aí sim a gente vai ter que analisar isso com mais cautela, mas a simples dieta assim, menos carregada em laticínios ou em doces, pães, massas, muito sal é ruim também, muito salgadinho, muito refrigerante, muito café, muito qualquer coisa é ruim. Então tem que ter uma dieta bem equilibrada nos seus horários, né? Então não ficar sem comer e comer de tudo, comer colorido, comer vegetais, evitar os grandes excessos, é isso que é o mais importante. Muito importante. A gente recebeu muitas perguntas aqui sobre alimentação. Como daqui a pouco a gente já vai encerrar a live, não vai dar pra gente responder todas as perguntas, então fica para todas as pessoas que nos enviaram suas perguntas sobre alimentação, fica a explicação aí do Dr. Mário. A Renata Lourenço, ela tem uma pergunta bem interessante, que ela diz que no calor ela tem enxaqueca, no inverno também. E de uns tempos pra cá ela já acorda com enxaqueca e às vezes a enxaqueca aparece quando ela termina uma atividade física. Se é normal. Como que é importante ressaltar não fazer atividade física quando estiver com dor, mas às vezes alguma atividade de intensidade pode desencadear, né? Então, fazer atividade física é fundamental para o tratamento da enxaqueca. Ter um ritmo de atividade, exercício aeróbico, vai ajudar na produção de endorfinas, vai ajudar na contratura muscular, no sono, no humor, ansiedade, diminuir peso. Acho que uma obrigatoriedade ter algum ritmo de atividade física nas pessoas. Agora, se você está fazendo uma atividade física e está tendo dor de cabeça, é porque alguma coisa está fazendo errado. Ou você não está se alimentando, ou você não está se hidratando, ou sua pressão arterial está aumentando, ou você está fazendo atividades sobrecarregando algum grupo muscular, ou está muito quente. Quer dizer,
pode ter até alguma predisposição, você está passando, por exemplo, do seu limiar anaeróbico, aeróbico, e isso gerar uma exaustão e ter dor de cabeça por conta disso. Então, durante a crise, tem gente que não consegue fazer nenhuma atividade, mas tem gente que vai e dá uma corrida, faz uma caminhada, e esse é o analgésico também. Eu acho que é uma tentativa, né? Algumas pessoas não vão conseguir, até porque quem tem enxaqueca tem menos prazer para atividade física. Então, é comum a pessoa com enxaqueca não fazer atividade física, ela não tem aquela recompensa, a pessoa não vai assim com aquela ideia de que vai ser um prazer enorme, muito pelo contrário, ela vai já antes de começar o exercício já está doendo, então é difícil de gerar realmente essa frequência que é desejável, que é importante de atividade física, e as pessoas têm que passar por cima disso e entender a atividade física como uma forma de tratamento e não só como um momento de lazer ou como um momento que você vai ter para fazer as suas coisas. Eu acho que tem que ter essa identificação de que é uma forma de tratamento mesmo. Então fica aí a resposta para você, Renata Lourenço. É bem importante essa questão também das atividades físicas. Doutor, uma outra questão que a gente vê as pessoas falando aqui na página é sobre as crianças que têm dores de cabeça, né? Então, de que maneira que os pais e cuidadores, eles devem ficar atentos aos sinais de dores de cabeça? Porque às vezes alguns pais podem achar que é manha ou é para chamar atenção. Então, de que maneira eles têm que ficar atentos que realmente é uma dor de cabeça e que é hora de levar a criança ao médico para fazer um tratamento? Então, criança tem enxaqueca sim, meninos têm 5% de prevalência, meninas também, e depois que as meninas começam a menstruar, elas vão tendo mais, aí chega 3 vezes mais na menina, na mulher, do que no homem, mas 1 em cada 20 crianças tem enxaqueca, então não é surpreendente realmente uma criança queixar de dor. Ela normalmente é genuína, ela está reclamando, não é porque está imitando a mãe ou porque está fazendo manha, normalmente é porque está sofrendo mesmo. E é importante, eu acho que o passo inicial, fazer uma anotação, entender o que está acontecendo, né? Se é um fator de tensão, de estresse, se a criança é muito fóbica, ansiosa, né, preocupada, se ela está se alimentando mal, se está comendo muita tranqueira, salgadinho, isso, né, tem que monitorar, se ela está ficando sem comer também, né, o jejum também é um desencadeante importante, e também existe tratamento preventivo para a criança, né? Esse conceito de que é muito cedo, ela é muito pequena para tomar remédio, bobagem. A criança está sofrendo, é muito melhor você melhorar a qualidade de vida dela, ela vai ter uma atividade escolar melhor, vai ter um humor, vai ter uma sociabilidade muito melhor fazendo um tratamento, e não pode minimizar e deixar isso de lado, né? Um tema bastante importante mesmo. Que ótimo. Então, doutor, infelizmente a gente está chegando ao final da nossa live, nós já atingimos 1 hora. Nós gostaríamos de agradecer a participação de todos, nós tivemos uma excelente audiência, recebemos muitas perguntas mesmo e não conseguimos responder todas, mas a gente vai responder nos próximos dias. As perguntas, então, né, que não foram respondidas aqui pelo doutor, a página da Enxaqueca Responde. E, doutor, eu gostaria de agradecer a sua participação e, se o senhor quiser, fique à vontade para dar um recado final aos seguidores do Enxaqueca Crônica. Eu agradeço a participação, é muito importante a gente poder comunicar também para o público questões aí que a gente não conseguiria individualmente, né, falar para todo mundo. Então esse canal é de extrema importância, é uma satisfação contribuir. Estou sempre à disposição aí para a gente falar mais. E o que eu queria dizer para todos é que
as dores de cabeça elas têm tratamento, têm um bom prognóstico, tem muito a ser feito, que não desistam, que não se acomodem, que é possível viver sem dor e elas têm que ir atrás disso, sim. Né? Tem que se cuidar, tem que fazer mudanças também que muitas vezes as pessoas não querem, mas existe um caminho aí grande, diverso e várias formas de a gente melhorar a qualidade de vida das pessoas. Muito obrigado. Muito obrigada, doutora. A gente agradece, foi um prazer recebê-la aqui na nossa página. Esperamos em breve voltar a bater esse papo. E obrigada a vocês. Se vocês quiserem saber mais informações, é só entrar no nosso site também, que é o www.enxaquecacronica.com.br. Em breve a gente se vê de novo por aqui na live. Tchau, tchau!